Olá a todos vocês do canal Povo da Fé, eu sou o pastor Marcelo de Carvalho do canal Ciência da Profecia aqui no YouTube. Gente, hoje através desse vídeo eu quero que você perceba realmente para que lugar nós estamos caminhando. Esse vídeo não serve apenas para as pessoas que estão me assistindo aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Por quê? Porque eu vou falar sobre a implantação do governo do anticristo no Brasil e no mundo. Então, se você realmente quiser perceber, quiser ter a plena noção do que está acontecendo, é simples. Fica comigo nesse vídeo até o fim, tá certo? Por quê? Porque eu vou falar hoje sobre a pandemia e as consequências da pandemia, a perda das nossas liberdades, e você vai realmente perceber que o governo totalitário da besta já está na Terra, não vai se levantar, ele já está na Terra e é exatamente isso que eu vou tentar demonstrar. Bom, você sabe que desde o ano passado, desde 2020, especialmente aqui no Brasil, mas em outros países também foi mais ou menos nessa data, todas as pessoas passaram a ter restrições em seus direitos, em suas garantias fundamentais. Eu vou explicar algumas coisas para vocês de direito, mesmo porque eu entendo bastante disso, e aí eu quero que você depois perceba por que o que está acontecendo agora realmente é algo que mostra, que atesta, que comprova que nós estamos vivendo no tempo do fim. Bom, você que mora no Brasil, você que está me assistindo no Brasil, você sabe que o Brasil é formado por municípios, são mais de 5.000 municípios, estados e o governo federal, certo? Então todas as leis, todas as construções legislativas obedecem a essa hierarquia. Bom, por exemplo, se você mora em qualquer município, você sabe que existem as leis municipais. As leis que são feitas pelas câmaras de vereadores, certo? Depois são sancionadas pelo prefeito de cada cidade. São as leis municipais. São as leis ordinárias, leis complementares, resoluções e assim por diante. Então, cada município está dentro de um estado e cada estado também faz a sua legislação. Através do quê? Através das assembleias legislativas, certo? Então, os estados fazem as suas leis estaduais. Também leis ordinárias, complementares, resoluções e assim por diante. Então, veja, há uma hierarquia na legislação brasileira. As leis municipais, elas não podem contrariar as leis estaduais, certo? Elas podem até suplementar uma lei estadual, mas não contrariar. As leis estaduais, elas não podem contrariar as leis federais. As leis federais, elas são feitas, elas são confeccionadas pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, os mais de 500 deputados e os senadores, e depois isso tudo é sancionado pelo presidente da República e vira uma lei federal. Então veja bem, nós temos as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais, hierarquicamente falando. Ou seja, a lei municipal não pode contrariar a lei estadual não pode contrariar a lei federal, e a lei federal também se submete o quê? Se submete à Constituição Federal. A maior lei, hierarquicamente falando, é a Constituição Federal. É um livrozinho assim, mais ou menos dessa grossura, onde reza ali todas as ordenanças, né, para o Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, quaisquer leis que eventualmente venham a ser feitas na esfera municipal, estadual ou federal não podem contrariar a Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? É muito simples, porque na Constituição Federal, na lei maior hierarquicamente falando no Brasil, na lei mãe do Brasil, existem direitos que foram consagrados pelo Constituinte de 1988 para mim e para você. O que a Constituição chama de direitos fundamentais, certo? E são vários os direitos fundamentais no Brasil, que é um Estado democrático de direito. Mas é exatamente sobre a violação desses direitos que eu quero conversar com você. Você sabe que muitos municípios, muitos governos dos estados estão emitindo seus decretos. O que é um decreto? Um decreto é uma normativa que vale para aquela região. Mas mesmo esses decretos, inclusive se não fossem decretos, se fossem leis ordinárias, eles não podem ferir a lei maior, como eu disse, que é a Constituição Federal. Mas eu já vou mostrar para você daqui a pouco alguns direitos que são constitucionalmente garantidos a todos nós que somos cidadãos brasileiros. Eu vou ler aqui, eu separei alguns para vocês aqui, tá certo? O artigo 5º da nossa Constituição diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, da Constituição da lei maior, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no nosso país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, preste atenção, liberdade,
a igualdade, segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então veja o que diz o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ok, então para que você seja obrigado, né, existe uma necessidade de uma lei obrigando você a fazer ou deixar de fazer algo. Mas veja só o que diz o inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você é livre constitucionalmente para manifestar o seu pensamento, as suas ideias, desde que não seja de forma anônima. Então, quando você vê muitas pessoas sendo tolhidas nas suas liberdades, né, de expressar, de falar, de expor a sua opinião, você sabe que isso está ferindo a Constituição. Agora veja também o que diz o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, você pode crer em quaisquer, né, religiões, enfim, que você acha que eventualmente possa ser correta, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. É isso que diz o inciso 6º do artigo 5º da Constituição. Veja só o que diz o inciso 10º. São invioláveis também a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E agora o inciso 11, veja só, a casa, a residência, é o asilo inviolável do indivíduo, ou seja, não pode ser violado nenhuma residência a não ser por mandado judicial, ou se não tiver mandado judicial a ser cumprido durante o dia. Especialmente também pode eventualmente ser violada uma residência quando houver um flagrante delito, ou seja, um crime sendo cometido naquele lugar, né? Então, quando estiver acontecendo somente no flagrante, certo? Quando também estiver acontecendo um desastre ou para prestar socorro. Fora isso, só com mandado judicial e também durante o dia, tá bom? E agora o inciso 13º nos diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho. Você que está impedido de trabalhar, que você que está em lockdown, você que não pode, né, exercer a sua função, a Constituição, no inciso 13º, no artigo 5º, diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vou dar um exemplo para você. Um advogado pode advogar desde que ele atenda às especificações da lei. Qual é a especificação da lei? Que ele tenha aprovação, por exemplo, no exame de ordem, certo? Mas fora isso, quando a lei não determina, por exemplo, um mecânico, um vendedor de alguma coisa, um comerciante, a lei não estabelece nenhuma restrição para que ele exerça atividade, ou melhor, nenhuma condição, melhor dizendo. Então ele é livre para exercer o seu trabalho, é o que diz a Constituição no artigo 5º, no inciso 13º. O inciso 15º diz o seguinte: é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Então veja, a lei maior do país, que não pode ser contrariada por nenhuma lei ordinária, nenhuma lei complementar, nenhum decreto, nenhuma resolução, diz que você pode se locomover livremente no território nacional em tempos de paz. O Brasil não está em tempos de paz? Não, estamos em tempos de paz, não há nenhuma ameaça bélica contra o Brasil, então você pode, mas decretos de governadores, de prefeitos estão impedindo essa locomoção. Toque de recolher das 22 horas às 5 da manhã, toque de recolher nos finais de semana, como tem acontecido na Europa, em outros lugares, mas a gente está falando especificamente do Brasil. Então a lei, a Constituição maior, diz que é livre a locomoção em todo o território nacional, né? Podendo qualquer pessoa entrar ou sair com seus bens. Então é isso que a lei maior diz. Agora o que acontece? Eu vou mostrar para você uma violação, né? Melhor dizendo assim, uma violação do artigo 5º do inciso 6º, que é a liberdade de culto, a liberdade de você adorar a Deus, de você pregar o evangelho, de você realmente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Porque o inciso 6º da Constituição nos diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado pela Constituição o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja só, então eu vou mostrar para você um episódio que aconteceu, né, numa determinada cidade, onde estava ocorrendo uma missa e de repente as autoridades entraram nesse lugar. Veja bem, não existia público naquele lugar, não existia pessoas aglomeradas, mesmo porque isso aí, né, está impedido de se fazer por conta dos decretos, e a fiscalização bate para impedir e violar o inciso 6º do artigo 5º que eu acabei de mencionar para você. É exatamente o que eu vou mostrar para você agora. Pois não? Nós estamos de porta fechada. Não. Só um juiz pode parar um culto de porta fechada. Só. Nós estamos com quantas pessoas aqui de porta fechada? Então é proibido rezar. Não, é proibido rezar. Nós estamos ao vivo aqui com mais de 2.000 pessoas. Então é proibido rezar. Quem deu essa ordem? E o decreto fala que não pode rezar, porque a porta da igreja está fechada. O senhor interrompeu um culto. O senhor está agredindo a Constituição. Um culto é inviolável. O senhor já leu isso na Constituição? Me filma aqui, por favor. Filma quantas pessoas tem aqui. Ô, Elaine, tem que fechar a porta. Filma aí, filma. Quantas pessoas tem na igreja? Agora, a Constituição fala que um culto, nós estamos fazendo um culto de portas fechadas e houve interrompimento do culto. A Constituição fala que é inviolável. Nós estamos aqui com quantas pessoas rezando para milhares de pessoas. Olha o ponto que chega. Olha o ponto que chega a situação. Filma lá, faça favor. Filma lá. Nós estamos de portas fechadas. Então, pelo que os fiscais falaram aqui, isso. Então, volta aqui para mim. Então, eu quero saber o seguinte: quem deu essa ordem para interromper um culto de portas fechadas com 5 pessoas? Então, quer dizer, no município de Poços de Caldas, não pode rezar. É isso. É isso daí. O senhor prefeito, o senhor juiz, o senhor delegado, é isso daí que nós estamos assistindo aqui? Então quer dizer, nós não podemos rezar em Poços de Caldas. Olha o ponto que chega a histeria de pessoas que não sabem o que está fazendo. Filma quantas pessoas tem aqui na missa nossa. Filma lá, filma de novo, filma lá. Nós fomos interrompidos no meio de uma missa com 5 pessoas. 5 pessoas. O agente chegou aqui e falou que nós não podemos. Nós não podemos o quê? Nós não podemos rezar. É isso daí. Então quer dizer, nós não podemos rezar. Nós não podemos rezar. Então quer dizer, está proibido rezar. Tomando todas as precauções. Aqui, ó. Todas as precauções, aqui, todas as precauções. Então quer dizer, está proibido rezar em Poços de Caldas. Nós não podemos nos deslocar à igreja como ministro para rezar para o povo. Olha quantas pessoas que estão nos acompanhando em casa. Pede para compartilhar, que isso é grave. Eu quero que você compartilhe aí, porque é grave o que aconteceu aqui. É grave. Eu quero que você compartilhe. Então quer dizer, se a missa foi interrompida, não tem como mais rezar a missa. Não tem como mais. Infelizmente. Olha o ponto que nós chegamos. Que absurdo, né? Nós estamos aqui, eu presidindo, um violonista e mais 2 pessoas. E bispo, antes de iniciar a Santa Missa, algumas pessoas a gente dispensou, não é? O Juarez, enfim. Sim. Então, nós estamos tomando todas as precauções, todas as providências, né? Porque o que mais nós precisamos agora é a fé. O que mais nós precisamos agora é rezar, orar, não é? E mesmo assim, fomos interrompidos. É uma pena, gente, é uma pena. Então compartilha
compartilhe então esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você tiver contato de alguém da mídia, coloca isso na mídia. Se você tiver contato das autoridades de Poços de Caldas, manda esse vídeo, manda esse link para as pessoas, porque o que aconteceu aqui foi muito grave, né? A gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de trabalhar. Beleza, então a gente pede desculpas para você. Filma de novo, quantas pessoas nós estamos aqui? Filma aí. Representando quantas pessoas que estão agora em casa nos assistindo. Que triste, né? Muito bem. Vocês viram esse absurdo? Não é uma missa que foi interrompida, é uma live com apenas 5 pessoas na transmissão de uma missa em Poços de Caldas, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, sob a justificativa de contrariar um decreto municipal. Onde é que nós vamos realmente parar? Eu li para você a Constituição Federal. Veja bem, talvez você possa pensar o seguinte: mas existe um decreto. Só que decreto é hierarquicamente inferior, decreto municipal, às leis estaduais, hierarquicamente inferior às leis federais e, mais ainda, hierarquicamente inferior à Constituição Federal. Eu estou lendo a lei maior que nenhuma lei municipal, estadual ou federal pode contrariar. Se contrariar, para isso existe até as ações diretas de inconstitucionalidade. No Brasil, há um controle de constitucionalidade das leis, difuso e concentrado. Então, quando um decreto contraria leis hierarquicamente superiores, alguém pode entrar com uma ação, certo? E pedindo a inconstitucionalidade daquela lei, ou seja, que seja declarado pelo Tribunal de Justiça, se for uma lei, por exemplo, municipal, do Estado, que aquela lei seja declarada inconstitucional. Mas você sabe muito bem, os próprios tribunais, infelizmente, estão sendo coniventes com esse absurdo. Um culto, uma missa acontecendo, uma live, vou repetir para você, com apenas 5 pessoas. A Constituição, lei maior, mãe do país, no artigo 5º, inciso 6º, diz que são invioláveis, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então veja que o local de culto ele é protegido por lei. Ali não estava nem acontecendo o culto ou a missa, estava simplesmente acontecendo uma live. Então imagina o seguinte, imagina que você está na sua casa, como por exemplo muitas pessoas estão que resolvem fazer lives e de repente entra as autoridades dizendo que você não pode fazer porque você está fazendo um culto ou uma missa. Vê se tem cabimento. Imagina o seguinte, quem faz uma live em casa tem marido, se ele estiver fazendo a transmissão, aí tem a esposa e quem tem 2 ou 3 filhos, fecha exatamente esse número de 5 pessoas que eles estavam ali fazendo a transmissão de uma live como se tivesse acontecendo uma missa. Isso realmente é o fim do nosso Brasil. Você concorda comigo? Aí a justificativa é de que há um decreto municipal. Veja bem, um decreto municipal ainda é uma decisão unilateral de um prefeito. As leis municipais elas são construídas entre a Câmara de Vereadores, que faz a legislação, e o prefeito que sanciona. Ou se o prefeito propõe uma lei ordinária, isso vai para a Câmara de Vereadores para votação, os vereadores aprovam e depois volta para publicação no Diário Oficial do município. Nem isso não aconteceu. É um decreto, é uma decisão unilateral que, inclusive, historicamente, se fosse tempos atrás, os tribunais sempre declarariam inconstitucional um decreto desse. Então você pode perceber realmente que os brasileiros estão sendo aprisionados em leis, em decretos inconstitucionais, como eu falei para você. Isso realmente está mostrando que o mundo, especialmente o Brasil, estou falando do Brasil, mas o mundo está mudando muito rapidamente. Quem historicamente sempre foi livre, agora está preso. E quem deveria estar preso, você sabe bem do que eu estou falando, agora está livre, belo e formoso, gente. Então isso é muito triste. Eu estou falando aqui especialmente dessa questão da liberdade, da proteção dos locais de culto, né?
Você viu ali o padre falando, eu percebo que ele talvez não conheça muito mais profundamente a legislação, mas ele mencionou inclusive essa proteção aos locais de culto. Mas você sabe muito bem, você que não é pastor, que não é padre, que não realiza uma live sobre a palavra de Deus, seja um culto, seja uma missa, você também está sendo tolhido na sua liberdade. Veja bem, a Constituição diz que é garantido o direito ao trabalho. Você, quando está em lockdown, você não tem mais esse direito ao trabalho. A Constituição diz, eu falei no início do vídeo, que é garantida a locomoção em todo o território nacional. Você não tem mais a locomoção em todo o território nacional. Quando é decretado o lockdown, você tem que ficar quietinho dentro da sua casa. Quando é decretado o toque de recolher, você não pode sair na rua, porque as autoridades policiais podem até prender você. Isso é um estado policial, infelizmente, e nós estamos vivendo isso em pleno ano de 2021. Nunca imaginaríamos que viveríamos isso. Isso realmente prova que, não somente no Brasil, a nível global, o governo do anticristo está se aproximando. Esse é o tempo do aperto da igreja, do aperto daqueles que realmente buscam ter uma vida com Deus, e isso só prova que o arrebatamento também está chegando, né? Porque se a grande tribulação, se esse totalitarismo da grande tribulação está aí, você pode ter certeza que o arrebatamento também está chegando muito rapidamente. E você tem que perceber que nesse tempo em que tudo que você fazia era um direito garantido, está na Constituição. A Constituição continua vigorando, é a lei maior do país, e isso foi simplesmente rasgado do dia para a noite. Você pode ter certeza que nós estamos no tempo final. Acorde enquanto há tempo. Não fique imaginando, será mesmo? Será? Porque eu estou percebendo que as coisas estão mudando, mas será mesmo que eu estou no tempo do fim? Acorde enquanto há tempo. O que eles fizeram ali foi a mesma coisa que violar uma residência. Alguém que está fazendo uma live, uma transmissão de um culto, e isso, claro, estava pela internet, chegou ao conhecimento das autoridades e eles violaram. E a Constituição também diz que o asilo, que a casa é um asilo inviolável, só pode ser violado com um desastre, não era o que estava acontecendo, nenhum desastre ali, também para prestar socorro, não era o caso, e também em flagrante delito, acontecendo um crime, que também não é o caso. O Código Penal não tipifica a realização de uma missa ou a transmissão online, uma live, como um crime penalmente relevante ou penalmente previsto na legislação penal, certo? Então, o que eles fizeram ali foi a mesma coisa que violar um domicílio. Eu repito para você, alguém fazendo uma live, a polícia entra ou as autoridades entram e dizem, você não pode fazer isso porque estamos em pandemia. Então, gente, isso realmente mostra que nós estamos vivendo o período final. Se você não perceber que direitos viraram de repente benefícios, ou seja, você só pode fazer se o Estado disser para você que você pode ou não pode em determinado momento, isso realmente mostra que daqui, infelizmente, só para pior, né? A gente tem que ser realista, não quero ser pessimista, mas realmente isso nunca foi imaginado por qualquer um de nós, nunca foi pensado que nós viveríamos isso em pleno ano de 2021. Ano passado você viu pessoas sendo retiradas das praias, das praças, polícia. Então, gente, é muito preocupante realmente tudo que está acontecendo, mas nós sabemos também que Cristo é com a igreja, né? Nós sabemos que somos mais do que vencedores em todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu trago essa mensagem para você, para que você realmente perceba e acorde e realmente queira mudar a sua vida para voltar-se novamente a Cristo Jesus. Se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça enquanto há tempo. Se você ainda não resolveu se arrepender dos seus pecados, faça enquanto há tempo. Se você não lê a Bíblia, se você não busca Deus, se você não, de alguma maneira, contribui para o reino de Deus, se você ainda está parado na sua caminhada, é tempo de você acordar do seu sono, é tempo de você despertar, perceber o tempo que você está vivendo, porque a hora está chegando, a hora do arrebatamento está chegando e você não pode ficar para trás, porque se já está assim agora, imagina quando nós estivermos dentro do período da grande tribulação, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para você, quero fazer um pedido que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas desperte também a respeito dessa realidade. Quero pedir que você deixe aqui o seu comentário para depois eu ler o que você achou desse vídeo. Deixe o joinha, o like é importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero pedir para que você se inscreva no canal,
para que você ative o sininho das notificações e assim você não vai ficar por fora de todos os vídeos que eu trago aqui semanalmente, vídeos diários para você entender realmente para onde nós estamos caminhando, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e que Deus tenha misericórdia do seu povo nesse tempo final. É o que eu desejo em nome de Jesus.